Junichi era apenas um perdedor sem sorte no amor, enquanto via todos ao seu redor aproveitando o novo semestre em duplas românticas. Seus amigos Shinpei, Kigo e Minoru compartilhavam do mesmo destino solitário, presos na vida de virgens rejeitados. Mesmo em sala de aula, casais apaixonados os cercavam, fazendo Shinpei mergulhar ainda mais no desespero. Junichi se perguntava por que os deuses dos animes ainda não haviam abençoado sua vida com uma garota dos sonhos. Foi então que uma garota baixinha, mas com proporções absurdas, apareceu do nada e entregou a ele o almoço que ele esqueceu em casa. Essa era Nenê, sua amiga de infância, que flertava com ele descaradamente, embora Junichi não tivesse interesse algum. Ao ver essa cena, seus amigos imediatamente o cercaram, exigindo que ele os apresentasse a Nenê para que pudessem se afogar na abundância generosa dela. Eles começaram a tagarelar sobre como ela era a combinação perfeita de fofura e exagero físico, até que uma garota de cabelos pretos chamada Yukana apareceu, cumprimentando Junichi com um sorriso e demonstrando felicidade por estar na mesma classe que ele novamente. Os amigos de Junichi ficaram encantados com Yukana, apreciando sua beleza mesmo sem o mesmo volume que Nenê. Mas, como bons degenerados, logo voltaram à programação normal, abrindo revistas de teor duvidoso no meio da sala, sem a menor vergonha. Shinpei, empolgado, tentou convencer Junichi a dar uma olhada na mais recente sessão de fotos de Mia Malova, e Junichi quase cedeu à tentação. No entanto, antes que pudesse tomar uma decisão, Yukana apareceu do nada, e em puro desespero, ele deixou cair a revista bem aos pés dela. Tarde demais. Yukana já tinha visto tudo e, sem hesitar, começou a zoar Junichi por ser um pervertido de marca maior. Para piorar, ainda deu uma indireta sobre seu ego e o tamanho do que ele tinha para oferecer. Mais tarde, enquanto os amigos de Junichi ficavam fascinados por Yukana, desejando que ela os esmagasse como insetos, Shinpei teve uma ideia insana: eles deveriam tentar conquistá-la. Shinpei afirmou que, segundo suas pesquisas aprofundadas, garotas como Yukana eram mais fáceis de dobrar do que pareciam e que não resistiriam a um pouco de atenção masculina. Junichi, inicialmente cético, logo começou a imaginar um cenário onde Yukana mostrava para ele os motivos pelos quais guerras foram travadas ao longo da história. No meio de sua imaginação intensa, seus amigos decidiram que ele seria o escolhido para essa missão suicida. Pouco tempo depois, Yukana encontrou uma carta de amor deixada para ela e, interessada, cancelou seus planos com sua melhor amiga, Hanko, para ir ao encontro do remetente misterioso. No local combinado, Junichi estava prestes a surtar, sentindo-se completamente traído pelos amigos por ter que encarar essa situação absurda. No entanto, a possibilidade de finalmente perder sua pureza o fez engolir o medo. Sem saber o que dizer, simplesmente se jogou no chão e começou a implorar para Yukana namorá-lo. Yukana logo percebeu que ele era o mesmo cara do incidente da revista suja. Naquele momento, Junichi viu sua vida social se desintegrar diante de seus olhos. Se ela espalhasse para todos o que aconteceu, ele estava acabado. Mas, enquanto estava ajoelhado ali, com a visão perfeita daquilo que a genética concedeu a Yukana, Junichi percebeu que não poderia desistir tão facilmente. Yukana então perguntou o que ele gostava nela. Em pânico, Junichi começou a dizer qualquer coisa, tentando evitar que ela percebesse que a verdadeira razão era óbvia. Mas Yukana não era boba e logo percebeu que ele só queria uma coisa. Rindo da cara dele, deixou claro que não namoraria alguém por esse motivo. Junichi entrou em desespero e começou a imaginar um futuro onde seria odiado por todos por ser um canalha desesperado. Sua mente queria fugir, mas seus olhos continuavam presos no paraíso bem à sua frente. O instinto venceu a razão. Ele continuou a encarar Yukana, que percebeu o olhar fixo e o provocou, convidando-o a olhar mais de perto. Junichi caiu na armadilha e, quando tentou espiar novamente, foi surpreendido pela gargalhada de Yukana. Ela se divertia com a derrota completa dele. Irritado, Junichi tentou se recuperar, mas Yukana, ainda brincando, perguntou se ele gostava mesmo dela. Junichi, tentando não cair em mais uma pegadinha, aceitou completamente seu destino como um perdedor. Foi então que Yukana o encurralou e disse que gostava dele. Sem dar tempo para ele processar, disse que eles podiam começar a namorar. Naquela noite, Junichi não conseguia acreditar. Os deuses do anime finalmente o abençoaram com uma namorada extremamente plotada. Na manhã seguinte, enquanto ainda tentava processar tudo, seus amigos apareceram e se desculparam por tê-lo jogado nessa enrascada. Eles assumiram automaticamente que tudo havia dado errado. Junichi começou a se preocupar. Será que Yukana só estava brincando com ele, esperando a hora certa para humilhar? Mas seus amigos garantiram que ele estava destinado a ser um virgem pelo resto da vida, então não havia com o que se preocupar. Foi nesse momento que Yukana enviou uma mensagem para Junichi,
com uma foto fofa dela. O caos foi imediato. Os amigos de Junichi entraram em colapso, tratando-o como o maior traidor da história. Enquanto ele tentava se explicar, Shinpei perguntou se ele já havia beijado Yukana. Junichi negou, e Shinpei alertou que garotas como ela estavam acostumadas a esse tipo de coisa. Junichi percebeu que mais cedo ou mais tarde teria que beijá-la, e não apenas nos lábios de cima. Foi então que Shinpei sugeriu um plano perfeito. Junichi tinha que levar Yukana para um karaokê. Segundo ele, esse era o ambiente ideal para ficarem sozinhos e fazerem as coisas avançarem para o próximo nível. Shinpei começou a delirar sobre como uma ida ao karaokê com uma garota como Yukana poderia se transformar em um verdadeiro festival de perdição. Segundo ele, tudo começaria com músicas sugestivas, depois viriam insinuações mais ousadas, e no final, seria impossível evitar que algo a mais acontecesse. Enquanto Shinpei fazia previsões absurdas, Junichi tentava ignorar, mas no fundo começou a imaginar as possibilidades. No dia seguinte, na escola, Yui cumprimentou Junichi como sempre, mas dessa vez, Yukana apareceu logo em seguida e ficou bem próxima dele, deixando claro para toda a turma que os dois estavam namorando. A sala inteira congelou em choque, como se tivessem acabado de presenciar um fenômeno sobrenatural. Depois da aula, os amigos de Junichi simplesmente foram embora sem ele, e quando ele correu atrás deles, recebeu um tratamento frio. Vai comer terra e engasgar com isso foi a única resposta que teve. Enquanto ele ainda tentava entender o que estava acontecendo, Yukana apareceu do nada e o chamou para sair com ela. Ao saírem juntos, Nene, que estava esperando por Junichi do lado de fora da escola, ficou paralisada ao vê-lo de mãos dadas com Yukana. Mas antes que pudesse reagir, o casal já tinha partido. Chegando ao karaokê, Junichi percebeu que essa era sua grande chance. Finalmente, a oportunidade de dar um passo a mais no relacionamento estava bem na sua frente. No entanto, seu entusiasmo rapidamente desmoronou quando percebeu que só sabia cantar Darude Sanstory e suas variações. O desespero aumentou ainda mais ao notar que estava apenas substituindo as amigas de Yukana no encontro. Não era uma noite especial, era só conveniência. Enquanto olhava ao redor, viu um aviso dizendo que apalpar certas áreas femininas não era permitido. Isso fez entrar em pânico imediato, percebendo que esse tipo de coisa acontecia com frequência suficiente para precisarem de uma placa. Yukana entrou com algumas bebidas e, ao tentar se sentar ao lado dele, quase o fez soltar um grito de nervosismo. Junichi começou a se convencer de que Yukana estava tentando provocá-lo, deixando sinais para ele tomar uma atitude. Sua mente entrou em modo turbo, imaginando um cenário onde Yukana tomaria a iniciativa, levando os dois a um momento de pura sinfonia de ruídos felizes. Mas na realidade, Yukana só estava se divertindo. Ela cantava normalmente, sem nenhuma segunda intenção. Junichi percebeu que precisava participar, mas estava perdido sobre qual música escolher. De repente, Yukana começou a cantar uma música sugestiva, o que ativou um alerta em sua mente. Shinpei estava certo, isso poderia ser o começo da progressão para algo mais intenso. Porém, depois dessa música, Yukana escolheu uma canção que Junichi conhecia. Os dois cantaram juntos, sem qualquer malícia, apenas aproveitando o momento. Após a música, Yukana revelou que também era uma otaku e conhecia várias músicas de anime, o que fez Junichi se perguntar se ela estava tentando fazê-lo se sentir melhor. Os dois começaram a se aproximar mais e Yukana começou a tirar algumas camadas de roupa, tornando real mais uma das previsões de Shinpei. Vendo isso, Junichi decidiu que era hora de agir, se inclinando lentamente para beijá-la. Mas, no último segundo, Yukana apontou um fio de pelo no nariz dele, destruindo completamente suas chances. Ela foi até o banheiro, e lá percebeu que quase foi beijada, ficando visivelmente corada. Enquanto isso, Junichi xingava seus próprios pelos do nariz, amaldiçoando o destino por interferir em um momento tão crucial. Ao voltarem para casa, Yukana agradeceu a Junichi pelo encontro e sugeriu que saíssem juntos mais vezes. No entanto, Hanko estava observando tudo de longe, escondida nas sombras. No dia seguinte, Junichi encontrou uma carta de amor misteriosa em sua mesa, convidando-o para um encontro secreto. Seus amigos ficaram completamente devastados, chorando de emoção e se perguntando quem seria a criatura insana o suficiente para querer sair com Junichi. Junichi se recusou a ir, dizendo que não queria trair Yukana, mas seus amigos usaram psicologia reversa, sugerindo que Yukana ficaria decepcionada se ele ignorasse a carta. Kigo tentou ser a voz da razão, mas Shinpei o convenceu de que, se Junichi conseguisse formar seu próprio harém, ele compartilharia suas conquistas com os amigos. Depois dessa proposta tentadora, o grupo ficou 100% a favor do encontro.
Quando finalmente Junichi encontrou a remetente da carta, descobriu que era Hanko. O pânico tomou conta dele. Hanko começou a farejar Junichi como um animal selvagem e imediatamente percebeu que ele ainda era virgem. Ela não perdeu tempo e começou a seduzi-lo, chamando de bom garoto, enquanto pressionava o corpo contra ele. Ela então se ofereceu para dar uma ajudinha para ele, o que fez Junichi perder o equilíbrio e cair no chão. Aproveitando a situação, Hanko montou nele e começou a provocá-lo, jogando com sua resistência mental. Nesse momento, Yukana apareceu. Junichi já imaginava o pior, acreditando que Yukana ficaria furiosa e terminaria com ele na hora. Mas, para sua surpresa, Yukana permaneceu completamente calma. Com um simples pedido, ela fez Hanko sair de cima dele sem esforço algum. Yukana apresentou Hanko como sua melhor amiga, fazendo questão de mencionar que ela tinha melões menores. Hanko aproveitou a provocação e começou a mexer com Yukana, dando um show ao vivo para Junichi, que quase derreteu só de assistir. Hanko então perguntou a Yukana se ela já havia feito algo com Junichi, mas Yukana ignorou a pergunta e foi embora com ele, deixando Hanko frustrada e determinada a separá-los. Naquela noite, Yukana sugeriu que os três saíssem juntos. No dia seguinte, o trio passou o dia todo se divertindo, jogando boliche e agindo como um verdadeiro trisal. Porém, Nenê os viu por acaso e, ao perceber a proximidade deles, saiu correndo chorando. Mais tarde, foram às compras e Yukana pediu a opinião de Junichi sobre duas opções de roupa. Ambas deixaram Junichi extremamente animado, mas quando ele finalmente escolheu uma, Hanko apareceu e escolheu a outra, tornando Junichi um mero espectador em sua própria decisão. Depois, as duas começaram um desfile particular para ele, exibindo diferentes roupas, mas Junichi estava focado apenas nos atributos físicos delas, o que irritou Yukana, pois ele não estava prestando atenção no que ela vestia de fato. Hanko, ao perceber isso, ficou com ciúmes e tentou chamar a atenção dele. Enquanto estavam ocupadas com essa disputa silenciosa, alguns NPCs aleatórios apareceram e tentaram dar em cima delas. Junichi tentou agir como um herói e defender as garotas, mas foi rapidamente derrotado como um verdadeiro Yancha. Hanko, vendo que a situação estava ficando inconveniente, se ofereceu para os caras, dizendo que eles podiam levá-la para um lugar reservado. Os idiotas caíram na armadilha e levaram Hanko para um canto. Poucos minutos depois, ela voltou tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, deixando claro que havia colocado os dois em seus devidos lugares. Depois do fiasco no shopping, Junichi voltou para casa se sentindo um completo fracasso por não ter conseguido proteger Yukana dos encrenqueiros. Ele percebeu que ainda era um covarde e que, se quisesse estar ao lado dela, precisava mudar. No entanto, ao chegar em casa, encontrou Hanko esperando por ele na porta. Ela elogiou seus esforços para proteger Yukana e, sem dar tempo para ele reagir, puxou Junichi para dentro de sua própria casa. No sofá da sala, Hanko se acomodou bem perto dele, encarando-o com um olhar sedutor. Então, sem hesitar, subiu em cima dele, colocando-o contra o encosto do sofá. Ela sussurrou no ouvido dele, oferecendo a solução para todos os seus problemas. Ela poderia finalmente acabar com a sua pureza ali mesmo. Junichi, completamente atordoado, tentou recusar, mas Hanko ficou ainda mais agressiva, pressionando-se contra ele e imobilizando-o com seus atributos. Ela afirmou saber o quanto ele estava frustrado e como, ao contrário de Yukana, que dificultava as coisas, ela poderia dar o que ele tanto queria sem nenhuma complicação. Junichi começou a hesitar. O calor da situação, a proximidade, a forma como Hanko provocava era difícil resistir. Mas então, a imagem do sorriso de Yukana veio à sua mente. Isso fez recuperar a compostura e, com toda a força de vontade que conseguiu reunir, rejeitou Hanko de forma firme e decidida. Ele disse que só queria fazer isso com Yukana, pois era dela que gostava de verdade. Hanko ficou furiosa. Empurrou Junichi contra o sofá, dizendo que ele não merecia Yukana e que deveria manter seu piquinho sujo longe dela. Foi nesse momento que Junichi percebeu algo. Hanko não estava apenas com ciúmes dele, mas também de Yukana. Antes que pudesse entender completamente, Hanko se inclinou para ele novamente, determinada a não perder para Yukana. Mas, do nada, a porta foi escancarada. Yukana apareceu, exigindo que Hanko parasse imediatamente. Hanko congelou no lugar, preocupada que Yukana tivesse ouvido o que realmente estava acontecendo. Porém, para sua sorte, Yukana não escutou nada e ela achava que Junichi estava traindo ela. Sem perder tempo, Hanko viu a oportunidade e virou o jogo a seu favor, dizendo que tudo aquilo era apenas um teste de fidelidade para ver se Junichi era digno de namorar Yukana. Sem suspeitar de nada, Yukana suspirou aliviada e agradeceu Hanko por sua ajuda, dizendo que a amava muito. Nesse momento,
Hanko se lembrou de quando começou a gostar de Yukana, sentindo-se emocionalmente abalada. As lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Entre soluços, pediu desculpas para Yukana. Junichi acreditou que finalmente tudo estava resolvido, mas no dia seguinte, Hanko confrontou novamente. Ela exigiu que ele mantivesse a boca fechada sobre seus sentimentos por Yukana, ameaçando tornar a vida dele um inferno se ele contasse a verdade. Enquanto isso, Yui observava a conversa de longe, cheia de ciúmes. Yui, na verdade, tinha uma personalidade narcisista, acreditava que tudo deveria girar ao seu redor e via Junichi como um simples cachorrinho, útil apenas para lamber seus pés. Naquela noite, Junichi, intrigado pelo que vinha acontecendo, decidiu pesquisar mais sobre Gauss. Durante essa jornada, acabou tropeçando em uma streamer chamada Boa, uma influenciadora gal que, entre desabafos, reclamava sobre um cara que se distanciou dela. Sem pensar muito, Junichi deixou um comentário chamando-a de fofa, sem nem imaginar o impacto que isso teria. No dia seguinte, Yui chegou à escola tratando todos como seus servos, chamando os colegas de classe de meros plebeus abaixo de sua grandeza. Ela então ouviu uma conversa entre Junichi e seus amigos sobre Boa, que todos consideravam extremamente charmosa. Shinpei achou o rosto dela um tanto familiar, mas, no momento em que começou a processar a informação, seu cérebro fritou completamente, provavelmente por excesso de consumo de conteúdo de Johnny Sins. Durante o almoço, Junichi sentou-se com Yukana, mas, enquanto comia, começou a fantasiar sobre ela alimentando-o boca a boca com morangos. Ele queria que aquilo acontecesse, mas sabia que era impossível, já que Hanko estava lá como terceiro elemento da relação. Ainda desconfiado das intenções de Hanko, Junichi lançou um olhar para ela, e a resposta veio em um olhar frio e calculista, como se estivesse dizendo, eu ainda vou fazer você ceder. De repente, Yui apareceu e pediu para falar com Junichi em particular. Hanko ficou irritado e disse para Yui engolir um giz e sumir dali, mas Yui apenas sorriu de forma maliciosa e saiu. Hanko, desconfiada, perguntou se Yui era alguma ex-secreta de Junichi, mas ele garantiu que ela não significava nada para ele. Após a aula, Yukana foi sair com suas amigas, deixando Junichi sozinho. Antes de ir, ainda brincou para que ele não fizesse besteira na ausência dela. Mas, assim que Yukana saiu, Yui apareceu do nada, agarrando o braço de Junichi e pedindo que ele ajudasse com algo que o professor pediu. Junichi, inicialmente sem entender nada, seguiu Yui até um café, percebendo que não havia tarefa nenhuma. Ele então se lembrou do que Shinpei disse sobre garotas sérias como Yui e começou a desconfiar das intenções dela. Enquanto isso, Shinpei continuava investigando Boa, assistindo às suas transmissões. Foi então que Shinpei fez uma descoberta chocante. Boa mencionou ter servos fiéis e falou de forma bem específica sobre os colegas de classe dela. Nesse instante, Shinpei juntou as peças e percebeu quem Boa realmente era. No dia seguinte, Yukana assistia, incomodada, enquanto Yui flertava descaradamente com Junichi. Ela não gostou nada daquilo, e, em vez de ir para casa com ele, decidiu sair com suas amigas. Enquanto isso, Shinpei reuniu os amigos e revelou sua descoberta. Ele colocou lado a lado uma foto de Boa e Yui, para confirmar suas suspeitas, reproduziu uma gravação de Boa falando sobre seus servos. Na mesma hora, todos perceberam que Yui e Boa eram a mesma pessoa. De repente, Hanko apareceu do nada, exigindo saber sobre o que estavam falando. Mais tarde, Yui continuava investindo em Junichi, fazendo Yukana se afastar cada vez mais dele. No fim do dia, Yui chamou Junichi novamente. Dessa vez, o levou para o telhado da escola. Junichi, sem entender nada, ficou esperando uma explicação. Então, Yui finalmente revelou suas intenções. Com um olhar sedutor e dominador, ela confessou que o amava e que queria ser sua mulher. E, mais do que isso, queria que ele trabalhasse para ela todas as noites. Yui não estava interessada apenas em ter Junichi para si, ela queria que ele terminasse com Yukana e se tornasse exclusivamente dela. Sem rodeios, deixou bem claro que não queria dividir seu cachorrinho com mais ninguém. Mas Junichi a rejeitou na hora, afirmando que os pudins de Yukana eram infinitamente melhores do que os cartões de crédito que Yui tentava oferecer. Isso enfureceu Yui, que deixou de lado sua máscara de boazinha e mostrou sua verdadeira face. Ela disse que, como o cãozinho dela, Junichi não deveria estar farejando as pernas de outra garota, ele pertencia apenas a ela. Então, puxou seu trunfo final, um vídeo gravado deles juntos no café, ameaçando enviá-lo para Yukana caso ele não terminasse com ela imediatamente. Junichi sentiu que ia desabar,
mas antes que pudesse ceder, seus heróis apareceram do nada. Hanko e os 3 idiotas caíram do céu para salvar Junichi, mas aterrissaram de forma desastrosa, com exceção de Hanko, que sempre se mantinha imponente. Yui tentou se livrar deles, dizendo que Hanko deveria sumir com suas bochechas de bronzeado falso. Mas isso só fez Hanko sorrir com mais vontade de fazê-la se humilhar. Ela se aproximou de Yui e sussurrou algo em seu ouvido. Yui, que até então estava confiante, empalideceu na hora. Hanko sabia da identidade secreta dela como boa. Sem escolha, Yui entregou a gravação a Junichi e fugiu, tentando manter alguma dignidade, mas claramente arrasada pela derrota. Enquanto os 3 idiotas celebravam como se tivessem derrotado um chefão de RPG, Hanko olhou para Junichi com desprezo. Ela ainda o queria destruído, mas não suportava ver Yukana triste e por isso, decidiu ajudá-lo dessa vez. Logo em seguida, Yukana apareceu, chamando Junichi para ir para casa juntos. Durante o caminho, Junichi garantiu a ela que entre ele e Yui não havia nada. Mas Yukana nem parecia preocupada, ela sabia muito bem que Junichi era fiel a ela e só babava por ela. Na manhã seguinte, Junichi acordou de um sonho maravilhoso, onde Yukana o despertava de forma especial. Mas, ao abrir os olhos, ele estava segurando algo que não deveria estar lá. Ele se virou e levou um susto monumental. Havia uma garota desconhecida na cama dele. Quando ele perguntou quem diabos ela era, a garota ficou ofendida. Ela se apresentou como Nenê, sua amiga de infância, e Junichi finalmente percebeu quem era. Mas a pergunta continuava. O que ela estava fazendo ali, no caminho para a escola? Nenê se agarrou firmemente ao braço dele, recusando-se a soltá-lo. Junichi começou a entrar em pânico, temendo que alguém visse essa cena comprometedora. E, como se fosse destino, os 3 idiotas surgiram do nada. Ao verem a garota pendurada em Junichi, ficaram boquiabertos. Os 3 gritaram para os céus, perguntando por que os deuses do anime só abençoavam Junichi enquanto eles morriam de fome. Exigiram que ele apresentasse a garota. E quando Nenê revelou ser sua amiga de infância, eles fugiram aos berros, amaldiçoando Junichi e suas infinitas baby mamas. Mais tarde, Junichi encontrou Yui na escola. Ela estava de volta ao seu comportamento falso, tentando fingir que nada havia acontecido. Mas Nenê apareceu do nada, farejando o cheiro de uma mulher nele. Ao ver Yui, ela imediatamente a reconheceu. Então, as duas trocaram olhares mortais. Nenê sabia exatamente quem Yui era e não perdeu tempo em começar a humilhá-la. Enquanto isso, Junichi estava mentalmente exausto com tantas confusões e reviravoltas. Quando Yukana se aproximou e percebeu o quão acabado ele estava, decidiu animá-lo. Ela o convidou para sair no fim de semana, fazendo seu espírito reviver na hora. Na hora do almoço, Junichi, Yukana e Hanko estavam juntos, e Yukana decidiu alimentar Junichi com um pedaço de pão, só para provocar um pouco. Mas, no momento em que Junichi começou a se sentir especial, Nenê apareceu novamente. Ela se agarrou a ele de forma íntima, o que deixou Yukana visivelmente incomodada. Nenê, então, deu a Junichi um biscoito caseiro e lambeu sua bochecha, dizendo que queria provar o gosto do suor dele. Hanko ficou furiosa, exigindo saber quem diabos era essa boneca inflável desproporcional. Junichi sabia que estava prestes a ser massacrado. Ele imaginou Hanko nocauteando e tomando Yukana para si, mas, para sua surpresa, Yukana apenas sorriu e disse que Nenê era fofa. No entanto, Nenê não aceitou a provocação tão facilmente. Ela tentou de todas as formas superar Yukana, tentando provar que era melhor para Junichi. Percebendo que não conseguia vencer no carisma, decidiu apelar para o fator mais óbvio, o tamanho dos airbags. Então, iniciou um duelo épico de balões contra Yukana. Yukana, em vez de recuar, achou tudo hilário e chamou Hanko para se juntar à competição. Junichi entrou em um estado filosófico, dizendo que todas as guerras do mundo poderiam acabar se as pessoas simplesmente assistissem o que ele estava testemunhando naquele momento. Nenê, furiosa, acusou Yukana de ser falsa, dizendo que ela só estava brincando com Junichi porque sabia que ele não conseguiria pegar ninguém além dela. Yukana ficou ofendida com essa afirmação, rebatendo que, se Nenê realmente conhecesse Junichi tão bem, saberia que ele era um verdadeiro Sigma Chad, desejado por todas. Naquela noite, enquanto assistia a uma live de boa, Junichi foi dormir, mas, de repente, sentiu algo se movendo debaixo do cobertor. Era Nenê, que havia se infiltrado na cama dele. Ela tentou seduzi-lo, mas Junichi travou uma batalha interna entre o lado Simp e o lado Chad dentro de sua mente.
Sim, Junichi queria ceder ao desejo. Chad Junichi queria proteger sua relação com Yukana. Foi então que Chad Junichi ativou o modo Super Saiyajin, derrotou o Sim Junichi e declarou que permaneceria virgem até que Yukana decidisse o contrário. Junichi cobriu Nenê com o cobertor e recusou seu avanço, dizendo que a respeitava demais para tirar vantagem dela em um momento de fraqueza. Foi nesse instante que Nenê percebeu o quanto Junichi havia mudado. Ele não era mais o mesmo fracassado de antes. Ele era um verdadeiro Sigma Chad, o tipo de homem que qualquer mulher adoraria ter. Junichi acorda na manhã seguinte ainda digerindo tudo o que aconteceu, mas sua cabeça está longe até que Yukana decide animá-lo de um jeito especial. Para sua surpresa, ela pressiona a cabeça dele contra seus pudins, finalmente conseguindo a reação que queria. Junichi percebe que ela estava preocupada com ele o tempo todo, mas antes que pudesse falar algo, Nenê surge do nada, cheia de motivação e declara guerra contra Yukana. Ela afirma que se tornará uma Gal ainda mais incrível do que Yukana e roubará Junichi e seu precioso para si. Yukana só sorri, aceitando o desafio de bom grado. Dias depois, Shinpei apresenta a Junichi um plano infalível para levar sua relação com Yukana para outro nível, o Jogo do Rei. Ele explica que se jogarem da maneira certa, Junichi pode acabar nos braços de Yukana de um jeito mais íntimo. Mas para isso, ele precisa convencê-la a organizar um encontro entre todos na casa dela. Durante o almoço, enquanto Yukana fala animada sobre os planos para as férias, Junichi está completamente perdido em pensamentos, o que a irrita. Querendo acelerar as coisas, Junichi toma coragem e pergunta se pode ir até a casa dela. Yukana fica feliz e o convida com prazer, mas quando ele menciona que outros amigos também estarão lá, o humor dela muda imediatamente. Mesmo aceitando, ela fica claramente chateada, pois queria passar um tempo a sós com ele. Para compensar, Yukana diz que antes da chegada dos outros, terão um tempo só para eles. Na mente de Junichi, as cenas começam a se desenrolar. Ele imagina Yukana o seduzindo intensamente, pronta para uma sessão intensa de yoga. Só que Yui surge de repente e se pendura nele, insistindo para ir junto. Junichi não aguenta a pressão e acaba cedendo, adicionando Yui ao grupo. Na casa de Yukana, quando Junichi chega, Yukana precisa trocar de roupa antes de recebê-lo no quarto. Ele considera espiar, mas desiste na última hora, desapontando todos os degenerados que torciam por ele. Ele entra no quarto dela, sentindo o perfume doce e observando cada detalhe fofo ao redor. Então, vê Yukana sentada no chão, olhando para ele de um jeito diferente. Ele percebe como é um sortudo por estar ali, sozinho com ela. E ela também sabe disso. Ela se inclina e sussurra no ouvido dele que seus pais não estão em casa. Junichi percebe que ela queria esse tempo a sós com ele. Ele se arrepende profundamente de ter chamado os outros. Aproveitando que ainda estão sozinhos, Yukana pergunta se ele quer tocar seus pudins. Junichi, completamente hipnotizado, estende as mãos, mas antes que pudesse tocá-los, os outros chegam. O momento é destruído, e Junichi quase chora de frustração. Hanko entra na casa e vê o clima estranho entre os dois, perguntando o que diabos estavam fazendo sozinhos. Yukana brinca dizendo que só estava provocando Junichi, afirmando que ele nunca teria coragem de tomar iniciativa. Mas Hanko fica desconfiada, pois conhece Yukana bem demais para acreditar nisso. Nenê aproveita a chance para se jogar em Junichi, esmagando-o com seus balões gigantes. Enquanto isso, Yui dá uma joelhada no rosto dele do nada, só porque pode. Hanko fica irritada ao ver Yui ali e pergunta por que essa cópia barata de Barbie se juntou ao grupo. Yui não se intimida e manda Hanko calar a boca, começando mais uma rivalidade entre elas. O jogo do rei começa. Os meninos chegam parecendo nerds desesperados por atenção feminina. Shinpei sugere o jogo do rei, e enquanto as meninas ficam um pouco desconfiadas, Nenê e Hanko concordam rapidamente. Nenê, porque quer monopolizar Junichi, e Hanko, porque adora causar confusão. A primeira rodada começa. Kigo vira o rei e manda o número 2 dar um tapa no número 5. Hanko, com prazer, dá um tapa monstruoso em Junichi, deixando a marca da mão dela na cara dele. Enquanto Junichi ainda sentia dor, Shinpei garante que as rodadas mais divertidas ainda estão por vir. Na segunda rodada, Yukana vira o rei e ordena que o número 1 se apresente com uma voz de bebê. O azarado? Yui. Ela fala com uma voz infantil nojenta, e todos se contorcem de vergonha alheia. Na terceira rodada, Yui assume o comando. Ela ordena que o número 6 faça uma pose provocante como se estivesse prestes a ser domado. Nenê, sem hesitar, faz a pose mais indecente possível, focando completamente em Junichi. A cada rodada, as coisas ficam mais intensas. Mas na rodada final, Shinpei revela seu plano: fazer Yukana beijar Junichi. Ele explica para Junichi como trapacear para garantir isso, mas Junichi hesita,
pois não queria que fosse assim. O jogo continua e Shinpei vira o rei. Ele manda o número 1 beijar o número 2, e o número 3 beijar o número 4. Tudo parece estar indo bem para Shinpei até que os números sorteados revelam que todos os envolvidos eram os garotos. Junichi havia sabotado o jogo de propósito. Os meninos ficam em choque, percebendo que teriam que se beijar. As garotas adoram a situação e incentivam com entusiasmo, enquanto os rapazes entram em completo desespero. Junichi, sem saída, beija Shinpei com uma expressão de puro sofrimento. Minoru e Kigo acabam dando um beijo francês inesperado. Os meninos ficam traumatizados para sempre, enquanto as garotas choram de tanto rir. Após o jogo, Yukana sussurra no ouvido de Junichi, obrigada por salvar a gente dessa roubada. Nesse momento, Junichi percebe que ela entendeu exatamente o que ele fez e por que fez. Com esse novo nível de cumplicidade entre eles, Yukana sugere que todos passem as férias juntos em algum lugar divertido. Mas Nene e Junichi revelam que estão quebrados. Yukana então dá uma ideia genial: eles deveriam arranjar empregos de meio período juntos para arrecadar dinheiro para as férias. Dias depois, os meninos celebram com entusiasmo, sabendo que passarão o verão cercados por garotas de corpos insanos e roupas mínimas. Mal sabem eles que essas férias vão se transformar no maior desafio de suas vidas. Junichi e seus amigos discutem onde irão trabalhar para ganhar dinheiro para as férias de verão. Shinpei, como o verdadeiro estrategista do grupo, escolhe os trabalhos para cada um. Ele e Kigo vão para uma loja de anime. Minoru será enviado para um berçário, algo que ele claramente não está preparado para lidar, e quando chega a vez de Junichi, Shinpei sugere que ele trabalhe em um Mai Café. Junichi fica hesitante, especialmente porque isso poderia envolver vestir um uniforme de cosplay, mas Shinpei o tranquiliza, garantindo que ele será apenas um funcionário da cozinha. No primeiro dia de trabalho, Shinpei e Kigo enfrentam dificuldades sob o olhar rigoroso de seu chefe, um cara que parece uma versão mais irritada de Samuel L. Jackson. Mesmo assim, eles sobrevivem ao primeiro dia. Enquanto isso, Junichi chega ao Mai Café e percebe que os deuses do anime realmente o abençoaram. Todas as garotas trabalham lá como garçonetes. O gerente surge do nada, analisando as meninas como um verdadeiro degenerado, com um olhar malicioso e um sorriso estranho no rosto. Mas ao olhar para Junichi, ele imediatamente perde o interesse, resmungando para que ele vá logo trabalhar. Dentro do Mai Café, o restaurante abre e os clientes rapidamente pedem interações especiais com as garçonetes. Um deles pede que Yukana jogue um feitiço mágico em sua comida para que ela fique mais gostosa, e ela obedece, espalhando seu suor no ar enquanto faz gestos fofos. O cliente saboreia a comida como se fosse um prato gourmet de 5 estrelas. Enquanto isso, Yui está tendo dificuldades com seu trabalho, tropeçando em tudo que vê, até que ela escorrega e cai no chão, revelando suas gloriosas listras azuis por baixo da saia. Do outro lado do café, um cliente derrama uma bebida na mesa de Hanko, e quando ela tenta limpar, o cara não consegue tirar os olhos do espetáculo à sua frente. Ele se empolga e pede que Hanko também limpe a sujeira dele. Sem paciência para idiotas, Hanko responde acertando um chute bem direcionado em sua pequena região, fazendo com que ele saia rastejando do café. Dias depois, Shinpei demonstra um talento inesperado para cozinhar em seu emprego na loja de anime, surpreendendo seu chefe e Kigo. De volta ao Mai Café, Junichi acidentalmente entra no vestiário enquanto Yui está trocando de roupa. Ele tem apenas um segundo para absorver o que está vendo antes de Yui lhe dar um tapa na cara, quase quebrando sua mandíbula. Dias depois, o ar-condicionado quebra, e Yukana, suando de calor, pega a bebida de Junichi e toma um gole para se refrescar. Junichi fica em choque com um beijo indireto, mas quando ele está prestes a tomar um gole também, Hanko entra na sala, e ele acaba deixando a garrafa cair de nervoso. Na loja de anime, Shinpei recebe uma promoção e passa a tratar seus colegas como seus servos pessoais. Os dias passam, e o grupo finalmente chega na última semana de trabalho antes das férias na praia. Na noite anterior ao último dia, Junichi dorme pensando sobre como tudo passou tão rápido. O último dia de trabalho. No Mai Café, as garçonetes vestem roupas temáticas e Yukana explica que o evento especial do dia será a Hora da Leitura, onde as garotas irão ler histórias para os clientes. Yui pega um livro e começa a ler em voz alta, mas percebe que há algo estranho na história. Ela folheia as páginas freneticamente e percebe que os livros são puro material degenerado. Horrorizada, ela sai correndo para encontrar o gerente. Enquanto isso, Nene pega outro livro por curiosidade e começa a ler um conto bizarro onde Deku seduz e clama Bakugusmon como sua esposa, tornando-se o novo padrasto de Bakugo. Enquanto Nene lê, Yukana começa a se sentir estranha. Sua pele fica quente e suas bochechas coram. Hanko percebe isso e,
para deixá-la ainda mais envergonhada, começa a ler a história com uma entonação cheia de felicidade. Junichi, desesperado para impedir que a degeneração vá mais longe, implora para que elas parem. Mas Yukana, já rendida, pega um livro e começa a ler também, querendo fazê-lo gritar. Quando Junichi percebe que o próximo livro é uma versão obscura de Peppa Pig, ele grita para que parem imediatamente. O gerente aparece do nada, claramente apreciando o show, e pede que continuem. Junichi não aguenta mais e exige que esse evento bizarro termine, para proteger a dignidade das meninas. Justamente nesse momento, Yui retorna com um telefone na mão, dizendo que o dono do café quer falar com o gerente. Após levar uma bronca fenomenal, o gerente cancela o evento na hora. Todos agradecem a Yui por salvar o dia, exceto Hanko, que ainda queria continuar a leitura. Salários e férias. Após o expediente, todos recebem seus salários e seguem para casa. Enquanto caminham juntos, Yukana segura a mão de Junichi e diz que ele ficou muito atraente ao defendê-las do gerente, e que quase implorou para ter os filhos dele ali mesmo. Junichi quase engasga com o próprio ar. Curioso, ele pergunta a Yukana quais outros trabalhos ela gostaria de experimentar, e ela responde que adoraria trabalhar em um karaokê ou restaurante familiar, convidando-o para trabalhar com ela um dia. De repente, ela para de andar e olha para Junichi seriamente. Ela diz que, embora estejam indo para a praia com o grupo, também quer passar um tempo sozinha com ele. Junichi congela no lugar, tentando processar o que ela quis dizer com isso. Dias depois, o verão na praia começa, os meninos chegam à praia animados, comemorando o dia todo que passarão cercados por biquínis minúsculos. Hanko é a primeira a aparecer, vestindo um biquíni azul bebê que faz até os NPCs do local desmaiarem. Em seguida, Yui e Nenê surgem juntas, um contraste total, com Nenê ostentando seus flutuadores naturais, enquanto Yui parece uma tábua de passar roupa ambulante. Mas para os meninos, todas as formas e tamanhos são valiosos. Nenê pula em Junichi, se agarrando nele, tentando fazê-lo ceder. Mas antes que ele possa reagir, Yukana finalmente aparece. O mundo para por um momento. Junichi, em um estado de iluminação espiritual, percebe que Yukana é realmente a mulher mais voluptuosa e abençoada pelo enredo que ele já viu. Seus amigos caem de joelhos, incapazes de lidar com tamanha glória. O dia começa com Junichi preparando uma cadeira para Yui. Mas quando Yukana o chama para o mar, ele abandona Yui na mesma hora e corre até ela. Eles começam uma guerra de água, deixando um ao outro completamente ensopados. Nenê se aproveita da situação e pula nas costas de Junichi, pressionando seu corpo contra o dele. Antes que ele possa reagir, Yui aparece segurando uma arma d'água gigante, avisando que, com ela na jogada, todos vão ficar ainda mais molhados. Enquanto os rapazes ficam na areia cuidando das bolsas, eles tentam ignorar o fato de que Junichi está cercado por garotas em trajes mínimos, mas não conseguem deixar de observar e analisar cada sweet chick que passa pela praia. Enquanto isso, Junichi e as meninas se juntam para uma partida de vôlei de praia. O jogo segue intenso, e quando a bola sobe no ar, Hanko pula com toda a sua força e crava um smash direto no rosto de Junichi, derrubando na areia. Ela se desculpa, dizendo que se empolgou demais, mas o sorriso malicioso em seu rosto entrega que foi de propósito. Logo depois, Hanko sugere a Yukana que elas procurem algo para o jantar, e as duas saem juntas, deixando Junichi sozinho. Com as meninas fora, Nenê sugere que eles construam um castelo de areia. A equipe se junta e, após alguns minutos de esforço, conseguem criar uma estrutura respeitável. Mas, antes que possam admirá-la por muito tempo, eles percebem que Yukana e Hanko estão cercadas por alguns NPCs aleatórios que claramente querem se aproveitar da situação. Junichi se aproxima hesitante, sentindo-se inseguro, mas quando Yukana o vê, ela e Hanko imediatamente abandonam os sujeitos e voltam para ele. A segurança e naturalidade com que ela o escolhe faz Junichi sentir uma pontada de orgulho, mas também o lembra de quão sortudo ele é por ter Yukana ao seu lado. A chance de Junichi finalmente chegou. Mais tarde, Yukana pede para Junichi passar protetor solar em suas costas, e ele percebe que esse é o momento com o qual sonhou sua vida inteira. Com as mãos tremendo, ele se aproxima, mas antes que possa iniciar o ritual sagrado, Hanko entra na jogada, virando-se pedindo que ele passe nela também, mais na frente. Yukana não quer ficar para trás, então se junta a Hanko e exige o mesmo tratamento. Junichi entra em colapso interno, enquanto sua mente se perde completamente no turbilhão de estímulos. Com seus instintos no limite, ele derrama o protetor solar em excesso e espalha de forma caótica nas costas das duas, criando uma cena digna de um filme para maiores. Enquanto isso,
Os rapazes estão deprimidos por não terem conseguido chamar a atenção de nenhuma garota. Mas Shinpei, o mestre da degeneração, tem um plano para a noite. Ele diz que eles precisam de Junichi para executá-lo, e antes que ele possa perguntar o que é, Shinpei apenas sorri e diz que vai valer a pena. O plano da espionagem suprema. Enquanto as meninas se preparam para o banho nas águas termais, Shinpei distribui equipamentos de espionagem para os rapazes. O objetivo? Espiar as garotas no banho e capturar imagens eternas das sweet shacks molhadas e dos milk melons escorregadios. Junichi, tentando manter o mínimo de dignidade, tenta dissuadir o grupo, mas eles imediatamente começam a zombá-lo, acusando-o de não gostar de mulheres e se recusar a participar. Kel, o rei da tentação, pergunta: você realmente não quer dar uma espiadinha nos sagrados montes de Yukana? Junichi fica sem palavras, mas responde que deseja ver, sim, só que quer que seja especial. Isso deixa o grupo indignado, mas eles o ignoram e seguem com o plano. Enquanto isso, no banho das garotas, as meninas estão relaxadas na água, e Yui começa a expressar sua preocupação com possíveis espiões, mas Hanko a tranquiliza, dizendo que o lugar é protegido por Nick Fury armado com a segunda emenda. De repente, Hanko começa a provocar Yukana, testando quão aberta ela está para algumas experiências LGBTs. Mas quando Yukana comenta que Nenê tem os airbags mais avantajados, Hanko decide mudar o alvo e ataca Nenê, levando-a à beira do colapso. Yu, completamente excluída da brincadeira, olha para suas próprias opções limitadas e se sente deixada de lado. Para compensar, Yukana dá atenção a Yui, dizendo que está feliz que ela esteja ali com elas. De volta aos espiões, os rapazes avançam sorrateiramente pela floresta, quando encontram uma armadilha montada pelo dono da pousada. Junichi vê a oportunidade perfeita para sabotar o plano e pisa na armadilha propositalmente. Porém, a armadilha se revela falsa, pois Shinpei a colocou ali apenas como um teste de lealdade. Imediatamente, eles percebem a traição de Junichi e disparam atrás dele, tentando eliminá-lo antes que ele atrapalhe mais. Junichi corre desesperado, mas acaba tropeçando e caindo de um penhasco. Sem ele, os outros continuam avançando, mas finalmente encontram armadilhas reais. Kigo sugere que talvez seja melhor desistirem, mas Shinpei recusa, dizendo que eles estão perto de realizar o sonho de todo homem. Eles evitam flechas voadoras e saltam sobre minas explosivas, mas Shinpei é atingido por uma seta falsa e cai dramaticamente nos braços de Kigo. Antes de perder a consciência, ele passa a câmera para Kigo e o instrui a continuar a missão. Determinado a não deixar o sacrifício de Shinpei ser em vão, Kigo avança, pronto para capturar as imagens proibidas. Porém, ele pisa em um sensor e aciona uma explosão de fogos de artifício, que ilumina a pousada inteira. Junichi e Yukana sozinhos. Horas depois, Junichi acorda no colo de Yukana, que o encontrou desmaiado na praia. Enquanto os outros estão inconscientes nos quartos, os dois observam o céu estrelado juntos. Yukana expressa o quanto está feliz por ter viajado com todos, e Junichi, reunindo coragem, pergunta se ela gostaria de sair novamente, só os dois. Ela sorri e pergunta como seria seu encontro dos sonhos. Junichi, ainda nervoso, responde que adoraria um encontro romântico em um parque de diversões. Eles continuam conversando e as meninas observam de longe, percebendo que sabem exatamente para quem o coração de Junichi realmente pertence. Um novo rival aparece. Dias depois, o grupo encontra um velho amigo de Yukana, Daisuke, que tem a vibe de alguém que poderia roubar sua mãe e se tornar seu padrasto. Ele começa a conversar casualmente com Yukana sobre os velhos tempos e a convida para almoçar com ele e outros amigos de infância. Ela aceita, enquanto Junichi assiste de longe, sentindo-se completamente impotente. Daisuke finalmente nota a presença de Junichi e pergunta a Yukana quem é o feioso ali atrás. Com um sorriso, Yukana apresenta Junichi como seu namorado. Daisuke, ainda com um sorriso malicioso, observa o casal se afastar e lambe os lábios, claramente planejando algo. Enquanto caminha ao lado de Yukana, Junichi imagina o pior, Daisuke tentando seduzi-la e beijá-la na sua frente. Ele fica tão perdido nos pensamentos que acaba batendo com a cabeça em um poste. Ele finalmente pergunta a Yukana sobre Daisuke, expressando sua insegurança. Ela responde com uma risada, mas percebe que Junichi realmente está preocupado, o que a deixa irritada. Sem paciência para isso, ela se vira e vai para casa, deixando Junichi sozinho na rua, repensando toda a sua existência. Shinpei percebe que Junichi está acabado após a viagem à praia e, sendo o amigo que é, decide puxar uma conversa para entender o que aconteceu. Junichi então despeja toda a sua frustração sobre o encontro de Yukana com DY, sentindo-se humilhado e inferior. Shinpei,
sempre pronto para provocar, sugere que talvez Junichi goste de ver outro cara avançando em sua garota e que DY provavelmente tem tudo para fazer Yukana enlouquecer. Irritado, Junichi nega, mas antes que possam continuar, Yukana entra na sala, ignorando completamente sua existência. Shinpei avisa que, se ele não agir rápido, vai perder a garota de vez. Após a aula, Junichi tenta se aproximar de Yukana e a convida para voltar para casa juntos, mas ela recusa, dizendo que vai sair com seus amigos de infância. Enquanto ela se afasta, os amigos de Junichi zombam dele, então o arrastam para um karaokê. Lá, entre músicas deprimentes, Junichi chega ao cúmulo de confundir uma estranha com Yukana e, como punição por ser tão patético, leva um soco de Shinpei, que manda ele parar de se fazer de vítima e resolver a situação. Motivado, Junichi decide falar com Yukana de uma vez, mas no caminho a vê sentada em um café com DY. Seu coração se parte em 1000 pedaços, e ele sente como se sua alma estivesse deixando seu corpo. No dia seguinte, Junichi se convence de que Yukana só estava brincando com ele desde o início e que ele nunca teve uma chance real. No entanto, quando a vê de novo, percebe que ainda a ama e decide questioná-la sobre o que viu. Yukana explica que apenas ficou um pouco mais conversando com DY depois que os outros amigos foram embora, mas Junichi se recusa a acreditar. Tomado pelo ciúme e insegurança, ele acusa Yukana de estar apenas se aproveitando dele, chamando-a de traidora. Yukana não responde, apenas o encara com um olhar de tristeza antes de ele sair correndo. No colégio, o clima entre os dois fica pesado e Yui, percebendo a tensão, resolve questionar Junichi. Ele despeja toda a sua insegurança, dizendo que não entende por que Yukana escolheu ficar com ele, convencido de que ela nunca o amou de verdade. Irritada com sua falta de confiança, Yui o manda calar a boca e parar de agir como um bebê egoísta. Mais tarde, Nene também percebe que algo está errado e pula nas costas de Junichi, exigindo respostas. Ao ouvir sua história, ela não se contém e o chama de idiota, avisando que, se ele continuar sendo tão burro, acabará sozinho com ela como sua única opção. À noite, Junichi assiste a live de Boa, que começa a falar sobre seu próprio sofrimento amoroso. Ela menciona um cara que mudou completamente e se tornou um idiota, deixando claro que está se referindo a ele. Chorando, Yui desabafa para sua audiência que queria que esse alguém voltasse a ser o garoto de quem ela gostava. Isso atinge Junichi em cheio, fazendo perceber que está sendo um completo imbecil. Ele decide reunir os amigos no dia seguinte para tentar consertar as coisas, enquanto, em outro lugar, Yukana está sozinha e triste, incapaz de expressar seus sentimentos. No dia seguinte, Yukana se abre com as amigas sobre Junichi, e ao perceber o quanto ele a machucou, Hanko não perde tempo e decide que vai dar uma lição nele. Enquanto isso, Junichi está em um restaurante com os amigos quando Hanko invade o local, enfurecida, pronta para acabar com ele por ter feito Yukana chorar. Surpreendentemente, Junichi não tenta se defender. Ele admite que foi um idiota e declara em voz alta que vai se desculpar com Yukana e fazer de tudo para que ela o perdoe. Hanko, vendo que ele finalmente entendeu a gravidade da situação, decide dar um voto de confiança. No entanto, antes que Junichi possa sair, DY e seus comparsas entram no restaurante e começam a falar de Yukana de forma nojenta. Dentre as falas, DY afirma que, depois que ele terminar com ela, vai deixar os amigos se divertirem também. Isso desperta a fúria de Junichi, que decide lidar com o problema pessoalmente. Hanko se prepara para acabar com DY, mas Junichi a impede, dizendo que é algo que ele precisa resolver. Ele exige que DY retire tudo o que disse, mas o outro apenas ri e reforça suas palavras, alegando que Yukana tem cara de quem será usada por muitos caras no futuro. Junichi parte para cima dele, mas DY desvia facilmente, contra-atacando. No entanto, Junichi consegue empurrá-lo no chão e, sem pensar duas vezes, crava os dentes em sua perna como um animal furioso. DY grita de dor e implora para que seus amigos o ajudem, enquanto os outros caras começam a chutar Junichi na tentativa de soltá-lo. No entanto, Junichi não cede e aperta ainda mais, exigindo que DY prometa nunca mais chegar perto de Yukana. Desesperado, DY cede e jura que nunca mais vai se aproximar dela. No momento em que Junichi finalmente acredita nele, recebe um chute violento no rosto, lançando-o para trás. Hanko entra na briga e rapidamente domina um dos capangas, colocando-o em um golpe de submissão. Os outros tentam atacá-la, mas ela os massacra sem piedade, deixando-os demais com medo. DY, ainda arrogante, se aproxima dela de forma sugestiva, cercando-a com seus comparsas. Antes que a situação piore, os amigos de Junichi aparecem e interrompem o confronto,
ordenando que ele pare de ser um covarde e vá atrás de Yukana. Ele os agradece do fundo do coração antes de sair correndo, deixando seus aliados para lidarem com DY e seus capangas. Enquanto corre em direção a Yukana, Junichi tenta ligar para ela, mas ela está no café ignorando suas chamadas. Sem alternativas, ele manda uma mensagem pedindo que ela o encontre atrás da escola. Enquanto isso, Yui e Nene conversam com Yukana, debochando de Junichi dizendo que ela precisa dominá-lo de vez. Yukana, porém, expressa dúvidas sobre os sentimentos dele e teme que ele nunca tenha realmente gostado dela. Nene, que conhece Junichi melhor do que ninguém, garante a Yukana que ele é um idiota, mas tem um bom coração. Yui sugere que Yukana o confronte e exige uma resposta sincera, e após refletir, ela decide fazer exatamente isso. Enquanto isso, Hanko e os rapazes finalizam a luta, deixando DY como o último de pé. Ele implora por misericórdia, mas ninguém acredita em suas palavras. De repente, uma criança aparece, distraindo o grupo, e DY aproveita a chance para fugir, empurrando a garotinha no chão. Minoru, furioso por vê-la machucada, entra em modo berserker e começa a persegui-lo. Hanko alcança DY primeiro, encurralando e humilhando-o com palavras afiadas, insinuando que ele não é nada além de um fracassado. Antes que ele tente outra fuga, Hanko o derruba e pisa em sua garganta, dando espaço para Minoru, que, agora completamente tomado pela raiva, desconta toda a sua fúria nele. Enquanto isso, Junichi espera ansiosamente atrás da escola, refletindo sobre tudo o que viveu no último ano e percebendo que Yukana esteve em todos os momentos importantes. Seu celular vibra com uma mensagem dos amigos mostrando que derrotaram DY, mas seu foco está apenas em uma coisa: Yukana. Finalmente, ela aparece diante dele. Sem hesitar, Junichi se ajoelha e declara seu amor, pedindo que ela fique com ele. Yukana, surpresa, pede que ele se levante, mas ele insiste em expressar tudo o que sente. Admite que antes era apenas um idiota que queria perder a virgindade, mas que mudou porque aprendeu a amá-la. Quando ela pergunta o que exatamente ele ama nela, ele responde que não consegue viver sem cada parte dela, seja seu melhor ou pior lado. Tomada pela emoção, Yukana se apaixona por ele ainda mais. Ela sorri e pede que ele se levante, questionando o motivo de um novo pedido de namoro. Junichi responde que, dessa vez, quer fazer tudo corretamente. Yukana então propõe que eles tenham um encontro oficial e ele aceita. No dia seguinte, ela aparece vestindo as roupas que ele escolheu para ela, e Junichi não esconde sua admiração, dizendo que ela está perfeita. Yukana o leva a um parque de diversões, lembrando que ele queria um encontro romântico assim. Os dois aproveitam o dia juntos, indo a brinquedos, casas assombradas e carrosséis, completamente imersos em seu pequeno mundo. Após algumas horas, eles fazem uma pausa e vão a um fliperama. Enquanto procura uma cabine de fotos, Junichi percebe todos os casais ao redor trocando beijos, o que o faz imaginar se Yukana quer o mesmo. De repente, ele percebe que ela sumiu e sai procurando por ela, apenas para acabar invadindo o momento íntimo de um casal. Perdido em seus próprios pensamentos, ele tenta entender o que fazer quando Yukana aparece atrás dele, o repreendendo por tê-la deixado sozinha. Sem aviso, ela o puxa para dentro da cabine de fotos. A máquina então pede que os dois se beijem para registrar o momento, e Yukana incentiva Junichi a fazer isso. Ele hesita, mas quando finalmente se aproxima, ela o engana, fazendo-o posar com um rosto engraçado no último segundo. Mais tarde, enquanto observam o mar de um pier, Yukana entrega a ele a foto da cabine e, com um tom mais sério, pergunta se ele voltaria ali com ela no próximo ano e nos anos seguintes. Junichi questiona o motivo de ela confiar tanto nele, mas em vez de responder, Yukana o surpreende com um beijo apaixonado. Sem dar tempo para qualquer reação, ela sai correndo, envergonhada de como está completamente entregue ao amor por ele. No dia seguinte, Junichi agradece a Yui por seus conselhos, mas ela diz que ele só conseguiu resolver tudo porque tomou iniciativa. Antes que ele possa dizer algo, Nene pula em suas costas, apontando como ele parece mais bonito de repente, algo que Yui também nota. Logo depois, Hanko aparece acompanhada de Yukana, que encara Junichi com um olhar cheio de amor. Incapaz de resistir, ele se entrega e cora na hora. As garotas, percebendo a química entre os dois, exigem saber o que aconteceu, mas antes que possam dizer qualquer coisa, Yukana pega Junichi pela mão e o arrasta para longe, querendo manter seu romance apenas entre eles. E assim termina essa história cheia de reviravoltas, tretas e momentos hilários. Se você curtiu essa jornada caótica e quer ver mais recaps insanos como esse, já deixa o like para fortalecer.
Comenta aí o que você achou desse final e se acha que Junichi finalmente se tornou um verdadeiro Chad ou continua um Vin de carteirinha. E claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo recap.